Você pode se tornar alguém igual ou muito parecido com alguém que você já criticou muito ou que até mesmo falou mal. Ou que teve também atitudes que você com certeza reprova. Então, para exemplificar esse caso, eu vou contar uma história minha, pessoal minha, porque às vezes é muito fácil apontar algumas atitudes erradas do outro. E eu sempre observo que, na verdade, eu tenho aprendido muito que as pessoas que estão feridas, elas vão nos ferir de forma inconsciente. Quando eu falo inconsciente, por quê? Porque às vezes elas estão tomando determinadas atitudes com a gente, estão nos agredindo, dizendo coisas, sabe, ruins, estão nos tratando mal e elas até se arrependem depois. Só que o inconsciente, que é aquela parte que a gente não consegue ver, a pessoa, na verdade, ela está agindo de uma forma onde ela está, ao mesmo tempo que ela ataca, ela está se defendendo de algo do passado. Então vamos lá, vou contar essa história para vocês. Há muito tempo atrás eu trabalhei com uma gerente e eu era bem inexperiente, tá? E ela às vezes chamava a atenção da gente na frente do cliente, tá? Ela tratava a gente de uma forma às vezes ríspida. Um dia estava bem, um dia estava sorrindo, maravilhosa, contando história, e daqui a pouco ela estava, sabe, meio que cagando tudo que ela fazia. E eu lembro que algumas vezes ela me botou para chorar. Não só eu, como todas as pessoas que trabalhavam com ela nessa época. Porque às vezes ela dizia algumas coisas meio que grosseiras, sabe? Mas uma das piores partes era justamente quando ela humilhava a gente na frente do cliente. E assim, foi uma situação muito dolorosa, não só para mim que convivi, como para as outras pessoas também. O tempo passou e eu dizia, meu Deus, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Eu tinha 19 anos na época, o tempo passou e imaginem vocês. Inclusive gerenciei outras equipes, logo depois que saí dessa empresa, com coisa de um ano depois, eu comecei a supervisionar pessoas muito mais velhas que eu. Mas olha só como a vida traz e Deus traz, na verdade. Na verdade, colheita, né? Quando eu vim ter a minha empresa e pessoas trabalhando para mim, acreditem, eu acabei me tornando muito semelhante à pessoa da qual eu repudiei e que por vezes critiquei e falei mal. Eu não cheguei a conversar nada com a pessoa, mas pelas costas eu malhava, beleza. Como muita gente ainda faz isso, né? E aí o que é que acontece, gente? Eu cheguei a um período da minha vida, há uns 7 anos atrás, em que eu estava, quando eu comecei a me dar conta, eu falei, meu Deus, eu falei tanto daquela pessoa, mas eu acho que eu tô igual a ela. Eu comecei às vezes eu tinha atitudes com a minha equipe que às vezes eu corrigia as meninas na frente da cliente. Quando eu percebia que algo não estava indo corretamente da forma como eu ensinei e treinei, eu pedia licença, ia lá e terminava o serviço. E nisso achando que eu estava abafando. Inclusive houveram situações que a própria cliente chegou a chamar a minha funcionária e dizer assim, que não gostou do que eu fiz. E olhe, mesmo sabendo que eu estava errada, e às vezes eu me arrependia depois, o inconsciente no ímpeto, daqui a pouco, eu estava fazendo tudo de novo. Tudo de novo. Aí você me pergunta assim, Luciano, então quando foi que você percebeu que estava assim? Então, gente, a pessoa quando ela está cometendo esses erros, na maioria das vezes ela sabe o que está fazendo. Ela quer ser diferente.
mas ela sozinha ela não consegue. Então só realmente quando eu me permitir ser sarada por Deus, aquela oração que eu já falei para vocês, que eu sempre falo aqui, sempre ressalto: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero acertar, eu não quero ser mais a pessoa que eu era, que eu sabia que tinha algumas coisas que eu fazia que eu conscientemente desaprovava, e eu dizia que não ia voltar a fazer, daqui a pouco eu estava fazendo tudo de novo. E aí quando você faz essa singela oração, essa humilde oração, quando Deus realmente ele percebe que você quer parar de errar, ele começa a trazer à sua memória tudo aquilo que estava, né, que você precisa de fato ajustar. E só quando há o verdadeiro arrependimento, quando aquele arrependimento é genuíno, aí gera a transformação. Tem muita gente que diz que se arrepende das coisas que fez ou que faz, mas se esse arrependimento não gerou transformação, significa que de fato ele ainda não aconteceu. Então, quando eu percebi que eu estava vivendo uma vida sem amor, Deus me mostrou que eu estava vivendo uma vida sem amor. E eu disse: eu não quero ser uma pessoa amarga, eu não quero ser uma pessoa que além de me agredir, de me ferir, eu estou ferindo outras pessoas. Eu não quero isso para a minha vida. Então não é uma coisa que a gente dorme de um jeito e acorda do outro, não. Isso é um exercício diário, sabe? Porque às vezes pode ter algo lá dentro adormecido em você que você não sabe. Então é importante você se perguntar: por que é que eu ainda ando fazendo o que eu faço, sendo que eu não quero fazer? Então, nesse caso em específico que aconteceu comigo, eu voltei lá no passado, nas cenas em que essa gerente fazia isso comigo, né? E eu dizia: meu Deus, olha só, eu critiquei tanto, eu falei mal, eu repudiei a atitude e agora eu estou aqui fazendo a mesma coisa. E sabe para que isso serve? Para que a gente entenda que nós somos e estamos sujeitos aos mesmos erros que qualquer uma pessoa pode cometer, desde um crime a algo muito simples. Então, criticar o outro é muito fácil. É muito fácil, a boca é nossa, a língua é nossa, a gente fala o que quiser, na hora que quer, com quem quiser. Mas a questão é quando você está fazendo, qual é a régua que você utiliza. E aí é que você percebe o quão feio é. Porque se você já reparou que no outro é ridículo, né? Interessante é que quando a gente está fazendo, a gente não nota o quanto é ridículo. Mas quando a gente cai em si, sabe, quando aquela verdade literalmente ela é revelada de forma nua e crua, você começa a se enxergar de uma forma a pior das criaturas. Poxa, eu falei tanto de fulano, agora estou eu aqui fazendo a mesma coisa ou até pior do que o que eu falei. Então, por isso que a palavra de Deus fala que antes de você falar do outro, você tem que tirar primeiro a trave do seu olho. Então, tudo aquilo que você critica no outro, não se preocupe não. Uma hora a conta chega para você. Você vai se pegar fazendo a mesma coisa ou pior. Então, o que é que eu aconselho, tanto para mim quanto para qualquer pessoa? Viu alguém errando? Se faz a pergunta: o que Jesus Cristo faria se visse aquela pessoa errando? Segundo, você se faz uma outra pergunta: pô, fulano tá errando, fez isso, aquilo. Aí você se faz assim: poderia ser eu a fazer o que essa pessoa está exatamente fazendo agora. E aí, acredite, você vai começar a ter uma visão totalmente diferente. Aí você vai, não é que você vai passar panos quentes, alisar, não é nada disso que eu estou falando aqui. A questão é que você vai olhar o erro do outro com uma outra perspectiva, de que se aquela pessoa está ferindo, se ela está errando com você, se ela está te tratando mal, se ela já vem fazendo isso com outras pessoas, o que será? Qual área da vida dessa pessoa ela está ferindo?
E geralmente as pessoas vão te ferir na área em que ela foi ferida. Então, olha bem, aquela gerente me feriu e eu, como líder da minha equipe, acabei ferindo os meus liderados, tá? E isso vale para tudo na vida. Então, é não julgar, sabe? É você olhar para o outro com amor, sem julgamento. É difícil, mas não é impossível. E começa a se perguntar, puxa, o que é que fulano tem? E vale inclusive até a pena, se você tiver uma certa intimidade com a pessoa, de você ter uma conversa bem passiva e perguntar, fulano, você já reparou que você tem algumas atitudes assim? Aí a pessoa pode até dizer já. Então, quem foi que fez isso com você? Em algum momento da sua vida? Você tem alguma lembrança? Seu pai, sua mãe, alguém que você trabalhou, um vizinho? Quem te feriu exatamente da forma que você está ferindo o outro? Gente, eu tive que fazer essa descoberta sozinha. Daí vocês imaginam, né? O quanto de gente que eu acabei, ó. Então, porque acredite, assim como eu não chamei a gerente para falar, a minha equipe também não me falou. Depois que eu caí em mim, que eu comecei a me observar e ver, inclusive pedir perdão para elas, foi que elas me falaram que realmente eu estava errando e estava errando feio. Muito feio. E o versículo que eu sempre trago para vocês aqui, quase que diariamente: conhecereis a verdade vos libertará. Se você quer saber o que é que está acontecendo na sua vida, se você quer saber por que é que alguém ainda anda te ferindo, bota em prática esse exercício. Busca de Deus essa verdade. O que é que eu preciso enxergar e que eu não estou enxergando, e você vai reparar que na maioria das vezes está diante dos seus olhos. Então, é basicamente a premissa de, antes de falar mal do outro, olhe para você. Inclusive, eu já me deparei, eu tenho que falar de mim, não tenho que falar dos outros. Eu já me deparei fazendo coisas que eu critiquei outras pessoas, por várias vezes. Inclusive, na minha infância ainda, coisas que eu como criança falei, e na infância mesmo eu passei. Eu colhi o que eu falei, tá? Porque isso é criança, não entende não. Criança já entende, a partir de uma determinada idade já entende. A minha filha, às vezes, né, eu lembro que ainda pequenininha, eu lembro que ela viu um morador de rua, né? Uma pessoa, né, tá, realmente o aspecto de morador de rua. E ela falou assim pra mim: mamãe, aquele homem é pobre, né? A pessoa tava com uma vestimenta bem simples, não tava com mau cheiro nem nada, mas estava assim, com um aspecto de uma pessoa descuidada. Aí ela falou assim: mamãe, aquele homem ele é muito pobre, né? Aí eu fiz uma pergunta: por que você acha que ele é pobre? Aí ela ficou calada. Porque eu indago mesmo, tá? Eu indago porque eu sempre trago uma pergunta. Quando alguém vem com alguma afirmação incoerente para mim, eu sempre faço uma pergunta que faz a pessoa pensar no que ela acabou de perguntar, entendeu? Aí ela viu que ela deu mole. Aí eu falei assim: não, diga aí para sua mãe, por que você acha que ele é pobre? Aí ela desconversou. Eu falei: eu já sei porque. Aí eu falei. Ela não queria falar. Eu falei: é por causa da forma como ele estava vestido? Aí ela disse: é. Aí eu disse: mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tem pessoas que são muito ricas e que andam vestidas igual aquele rapaz? E que a roupa que a gente veste e a aparência não quer dizer a condição financeira do outro? Aí ela ficou assim, parada, olhando. Eu falei: você está entendendo, Luísa, o que eu estou falando? Ela disse: tô. Eu falei: então eu não sei te responder se ele é ou não um morador de rua. Ele, inclusive, pode ser um milionário disfarçado, quem sabe, né? Então nunca julgue as pessoas pela aparência
e sempre trate todo mundo muito bem, independentemente da forma como a pessoa está vestida, todos nós somos iguais. E é assim que a gente acaba com esse tipo de julgamento. Porque o adulto que julga é a criança que já julgava e que o pai e a mãe não corrigiu. E olhe que minha mãe e meu pai sempre foram muito categóricos. Mas a gente não dá para deixar, né? A gente sempre deixa passar alguma coisa, a gente vai convivendo com outras pessoas e tal. E tem pessoas que inclusive convivem com grupos de desembargadores, de juízes da vida alheia, né? A pessoa chega num lugar, a pessoa mede o outro todo, tá assim, tá assado, tá rico, tá pobre, casou, separou, comprou, deveu, recebeu, não pagou, sabe? Tem muita gente, eu conheço grupos de pessoas que fazem isso e se elas sentam para falar mal do outro. Não falam nada de si, mas do outro a língua tá sempre afiada para falar. Então, muito cuidado. Porque aquilo que você critica e julga, em algum momento você vai ser criticado e vai ser julgado. Tá? Então que você possa fazer essa reflexão e que você pode inclusive se tornar a pessoa que você tanto criticou e tanto julgou. E se você que está me ouvindo já conseguiu identificar isso aí agora, volta lá na cena onde você foi ferido, pede perdão àquela pessoa, se perdoe, porque você criticou aquela pessoa, você julgou, e você diz, poxa, eu errei também. E o que aquela pessoa está fazendo diz muito respeito a alguma coisa que com certeza de ruim ela viveu, só não está sabendo lidar com isso. Porque uma pessoa bem resolvida, ninguém vai lhe tirar do sério. A pessoa bem resolvida, ela consegue ser educada, ser cortês e ser nobre. E acima de tudo, amor. Ela consegue ser amorosa. Então esse é um dos princípios da sabedoria, tá? Antes de corrigir e julgar o outro, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Também está escrito na palavra de Deus. Que você possa fazer essa reflexão maravilhosa, porque eu me lembrei disso hoje, eu falei, não, preciso compartilhar, tá bem? Um beijo grande, compartilha com alguém aí que tem a língua grande.